Então, bendito seja o Senhor nosso Deus, nosso Pai de amor e bondade, que nos concede a mensagem de Jesus Cristo para a nossa libertação, para a nossa salvação e para a nossa evolução. Em nome de Jesus, aqui nós estamos reunidos. E bendito seja nosso Mestre Jesus, que nos revela o caminho, a verdade, a vida, nosso irmão maior, o Filho perfeito de Deus, que nos traz a doutrina espírita, onde nós vamos refletir hoje alguns conceitos. E bendito seja o Espiritismo, que diante da morte, o tema de hoje, nos responde com a vida. Então hoje nós não vamos falar de morte, pelo menos não como normalmente a morte é tratada, mas nós vamos falar de vida, porque a doutrina espírita nos responde, nos esclarece, nos consola com a vida diante da morte. Nós sabemos que é um desencarne, nós sabemos que é apenas uma viagem que todos nós estamos e que essa viagem tem um destino, onde todos nós retornaremos um dia de onde nós viemos. Então nós estamos aqui numa vida passageira, não é a vida principal. A nossa vida original é a vida espiritual. E nós estamos temporariamente nessa viagem, nessa passagem, e todos nós nos reencontraremos no mundo espiritual. Na verdade, nós já estamos nesse mundo espiritual, mas temporariamente num corpo de carne. Por isso que no meio espírita nós falamos em desencarnar, ou seja, sair da carne. E reencarnar é mergulhar novamente na carne. Então, dessa maneira, a doutrina espírita, ela matou a morte. Pelo menos a forma como nós entendemos a morte, como sendo o fim, como sendo aquela visão do cemitério, como nós tivemos aí agora no Dia dos Finados, que muitas pessoas visitam os cemitérios, né? E aí não nos cabe julgar também, mas nós entendemos que ali não é uma morada dos nossos entes queridos. Imagina nossos entes queridos morando no cemitério, debaixo da terra. Claro que não. Nossos entes queridos continuam a jornada. E nós dizemos assim, eles partiram. E aí tem uma mensagem que está no livro Religião dos Espíritos. Essa mensagem é do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Então, os Espíritos estão aí, né, pessoal? Nos trazendo essas informações. Por meio da própria espiritualidade, dizendo, olha, nós também já vivemos aí entre vocês encarnados e agora nós estamos trazendo esse esclarecimento. As pessoas costumam dizer assim, olha, eu não acredito muito na vida espiritual, porque nunca ninguém voltou de lá para dizer como é que é. Tem gente que diz isso, e na verdade a doutrina espírita é só isso, né? São as pessoas que aqui viveram, voltando para nós dizer, olha, a vida continua. Vivam da melhor forma possível, porque tudo que realmente importa, né? Tudo que a gente é, tudo que a gente faz, tudo que a gente adquire aqui de afetos, de amores, de conhecimentos, não se perde num cemitério ou no caixão. Nós levamos, nós continuamos. O que se perde? Se perde o nosso corpo, se perde as coisas materiais. Agora fica a maneira como nós nos utilizamos de tudo isso para esse fim maior da nossa evolução e do amor entre aqueles que nós compartilhamos essa jornada, compartilhamos esse trem da vida. Alguns vão descendo antes, né? Outros descem depois, vai parando em várias estações. É como diz uma música aqui que depois a gente vai declamar. Bom, essa mensagem, ante os que partiram, ela já traz assim um conceito que é a partida no nosso sentimento. Por quê, pessoal? O que é partir? Partir é aquele que vai embora. Mas será que vai embora mesmo? Ou é a nossa percepção ainda muito focada nessa vida que entende que ele está indo embora e a gente ficando, quando na verdade aquele ser que desencarna ele está retornando. E quando nós viemos de lá para cá, que nós verdadeiramente partimos para esse mundo daqui. Então quando a gente viaja para algum lugar, a gente está partindo, né? E depois a gente volta. Eu vou dar um exemplo assim para ficar mais fácil de entender o que eu estou querendo dizer. O que acontece comigo, com os meus pais, com os meus familiares. Porque alguns já sabem, eu não sou nascido no Rio Grande do Sul, eu nasci, as minhas raízes físicas estão lá no Mato Grosso do Sul, 1.600 quilômetros de distância. Então, às vezes,
Eu vou partir do Rio Grande do Sul para chegar no Mato Grosso do Sul e depois, né, eu vou retornar. E os meus pais, quando eles me visitam, eles pegam um avião, né, e ficam aqui uns dias, né, uma semana, 2 semanas. Na minha percepção é sempre muito pouco que eles ficam. Dos netinhos ali nem se fala, né? Mas já vai, vovó. Então eles vêm, né? Compartilham com a gente ali de uma experiência, ficam em casa, brinca, aquela coisa, né? Enche a casa, como a gente diz. E depois eu vou lá no aeroporto deixar eles, nós vamos conversando no carro, lá para Porto Alegre. E aí eu olho eles entrando ali pela portinha do aeroporto e sumindo das minhas, né, vistas carnais, sumindo da presença física, do cheiro, mas não sumindo da onde? Do nosso sentimento, das nossas lembranças. Então aí eu entro no carro, aquele carro que antes estava cheio para voltar, agora está vazio. Aí eu chego em casa, a casa parece que também está maior do que era antes, está vazia. Isso que eu tenho 2 crianças em casa, mas são espaços diferentes, né? Que cada pessoa preenche em nós. E aí o que eu faço, pessoal? A hora que eu vejo eles saindo ali, sumindo na minha visão, já me dá uma pontada aqui. Já escorre umas lágrimas no carro, fico uns dias um pouco triste e depois vida que segue. Por quê? Eles estão retornando para o lar deles, para a casa deles, para a vida deles lá. E eu também estou retornando para a minha jornada aqui. Então esse deve ser o nosso sentimento também, diante da morte, do que a gente chama de morte, de um ente querido. Olha, eles estão seguindo a jornada e eu também devo seguir a minha, com a presença marcante deles, sim, porque eles vivem em nós, eles deixaram essas marcas de amor em nós e nós vamos também. E agora nós temos o compromisso de deixar essas marcas de amor, né? No caso, meus pais, avós dos meus filhos, e eu vou passar isso para os netos deles, que são meus filhos, e assim a gente vai construindo essa grande família que começa na nossa família consanguínea, mas vai se espalhando. Então, quando a gente diz, né, que uma pessoa marcou a nossa vida, que uma pessoa, quando nós sentimos saudade de alguém, é porque essa pessoa foi importante, então nós estamos levando aquilo, carregando aquilo na nossa alma, e nós podemos, em homenagem àquela pessoa, a melhor forma então de nós reagirmos diante da morte é continuar vivendo. Diante da morte, a melhor resposta é o que, pessoal? É a vida, é viver cada vez mais. Como os nossos amores, os nossos amados, será que meu pai e minha mãe quer que eu esteja triste aqui no Rio Grande do Sul, seguindo a minha jornada, triste, revoltado, desanimado, inconformado, porque não tenho eles do meu lado? E a mesma coisa, né? Será que minha mãe, não, filho, fica aqui comigo, volta para cá, larga a mão desse Rio Grande? Não, nós queremos, ainda que distantes fisicamente, nós queremos que todos estejamos bem, para que também no reencontro nós possamos somar essas vivências de amor. Então, quando alguém, né, desencarna, nós devemos pensar assim: opa, essa pessoa completou a viagem dela, daqui a pouco eu completo a minha. Como é que eu quero estar quando a gente se reencontrar? O que eu posso fazer até em gratidão por todo esse tempo que ela viveu comigo? Porque a gente fica pensando, né, sempre o quê? Na parte que está faltando. E toda aquela parte, aquela pessoa viveu 20, 30, 50, 60 anos conosco, nós temos que agradecer a Deus, né, por ter concedido esse amor, né, por meio de um dos seus filhos que compartilhou com a gente, seja como parente, esposa, amigo. Então, o que a gente deve fazer quando essa provação, que todos nós vamos passar? Então, é algo importante de nós refletirmos aqui hoje, né, por meio da doutrina espírita. Todo mundo vai passar em algum momento por essa chamada separação, por esse luto, como nós costumamos dizer. Ah, mas e se eu for primeiro? Alguns dizem, a saudade dói dos dois lados da vida, vai nos ensinar Chico Xavier. Então, a gente precisa estar preparado, se nós formos os primeiros, né? Porque nós vamos seguir a estrada sem eles aqui. E a gente vai sentir isso, né? Esses sentimentos, esses pensamentos, essas tristezas, essas alegrias, elas vão se comunicar, porque a gente está unido por esses laços de afeto que se comunicam. Nós estamos nessa grande conexão aí de ideias, de pensamentos, sentimentos, igual nós estamos agora. Por meio da espiritualidade,
por meio das nossas orações, de tudo que a gente faz e de tudo que a gente vive um com o outro. A gente vai formando esses laços de amor, né? Então, quando semelhante provação bater a porta, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração. Porque os chamados mortos não estão mortos. Eles também pensam, também lutam, também sentem, também choram. Atravessam a faixa do sepulcro como quem se desvencilha da noite, mas na madrugada do novo dia, dessa realidade espiritual, a qual todos nós vamos acordar e despertar um dia, né? Eles inquietam-se também pelos que ficaram. Ouvem-lhe as lamúrias e as súplicas. Então eles vão ouvir nossas lamúrias, nossas súplicas, e sofrem cada vez que os afetos desse plano da vida se rendem à inconformação ou ao desânimo. Então as boas lembranças, aquela saudade, aquela até ponta de tristeza, tudo bem. Agora, inconformação, desânimo, isso vai fazer com que eles sofram lá. Então, se nós amamos eles e queremos que eles estejam bem, nós precisamos ficar bem também. Por eles. E em homenagem a eles, né? Como eles gostariam de nos ver. Tranquiliza desse modo aqueles que te antecederam no regresso à pátria espiritual, suportando corajosamente essa despedida temporária, e honra-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. A mãe que tem que passar pela prova do desencarne de um filho, uma das maiores dores que existe na Terra. E agora? Ela vai se render ao desespero, ao desânimo? Ela vai ter a tristeza, o luto, a saudade. Mas não há outros filhos, ainda que não seja o filho do próprio sangue dela, em que ela pode dedicar esse amor, até mesmo em homenagem a esse filho que se foi, rendendo, né, graças a esse convívio e aguardando o momento em que ela poderá se comunicar com esse filho. E aí nós temos os sonhos, nós temos as cartas psicografadas, nós temos o pensamento. Vários casos, né, de pessoas que dizem: nossa, eu estava naquele momento e eu percebi ele no Evangelho no Lar, eu percebi ele no quarto, ele me disse uma palavra, sussurrou. Então essa comunicação, pessoal, conforme o nosso entendimento, conforme a nossa evolução moral, essa comunicação vai se dar. Agora, quanto mais a gente reprimir, aí a gente corta o quê? A gente corta a nossa sintonia. Quanto mais a gente entender, não, que tudo acabou, que morreu, que Deus não podia ter feito isso comigo, então mais isso vai nos afastar deles. E não vai ajudar nem a nós nem a eles, né? E aí nós temos uma comparação muito interessante no Livro dos Espíritos, lá na pergunta 936, que é justamente assim, ó, o título: Perda dos Entes Queridos. Que já é uma ideia do quê? Do nosso sentimento, da nossa percepção ainda materialista, que a gente acha que perdeu. E a gente não perdeu coisa nenhuma. Primeiro porque a gente não perde aquilo que a gente nunca teve. A gente não tem nossos entes queridos. A gente está convivendo com eles por misericórdia divina, por permissão divina. Nossos filhos, que a gente diz, meu filho, minha esposa, né? Minha mãe, meu pai, na verdade esse meu a gente tem que entender como um carinho, né? O meu sentimento, o meu amor. Mas eles não são nossos, né? Não são. Então a gente não pode entender isso como uma posse, porque nós somos filhos de Deus todos, né? E voltaremos a Deus, e estamos cada qual nas suas jornadas. A gente diz, os filhos nós criamos para o mundo, mas os filhos nós criamos para Deus, né? Temporariamente Deus nos concede aí essa parceria com Ele, de nós sermos pais e mães, né? Mas dali a pouco a gente tem que entregar para Deus novamente. Nós vamos entregar melhor ou pior, né? Nós vamos querer segurar isso para nós? Então, nesse entendimento a gente vai aprendendo. Eu até brinco com a minha mãe, né? Com meu pai, mas mais especialmente com a minha mãe, que ela é a grande responsável por eu estar no meio espírita, e eu brinco com ela: mãe, a gente já está treinando para a morte um do outro, porque a gente já está aprendendo esse amor que não necessita da presença física. A gente já está aprendendo a trabalhar esse amor de uma maneira diferente, com menos apego, né? Com menos sentimento. E aí, e as mães, né? Mesmo quando os filhos não desencarnam, as mães, os pais, tem o Divaldo Franco até fala da síndrome do ninho vazio. Então nós precisamos passar por esse processo, todos nós vamos passar. E aí lá no Livro dos Espíritos ele vem com umas comparações bem interessantes para todos nós. Como é que as dores
inconsoláveis daqueles que sobrevivem, né, daqueles que continuam na Terra, se refletem nos espíritos que já desencarnaram, né? E aí vem a resposta. O espírito é sensível à lembrança, às saudades dos que fizeram caro na Terra. Então chega lá o dia dos finados, você lembra, um dia do aniversário, o espírito recebe isso de uma forma positiva, se esse sentimento for positivo, porque vai dizer assim, ó, mas uma dor incessante e desarrazoada os toca penosamente. Porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e falta de confiança em Deus. E por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez a sua reunião com eles. Então, quanto mais nós nos desesperarmos, nos inconformarmos diante da morte, mais isso é um obstáculo ao nosso reencontro, à nossa comunicação, a estarmos juntos novamente. Porque senão nós nos atrapalhamos, né, pessoal? A gente atrapalha um ao outro se a gente não souber amar de uma maneira em que nós respeitemos a trajetória de cada um, a individualidade de cada um. Que a gente ainda tem esse egoísmo que vai nos dizer aqui, ó, uma comparação, que agora ele vem na comparação. Estando o espírito mais feliz no espaço aqui na Terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que ele seja feliz. Então, no mundo tereis aflições, disse Jesus, né? Mas eu venci o mundo. Então, quando a gente vence o mundo, completa a nossa jornada aqui, a gente até costuma dizer, partiu desta para melhor. E nisso existe uma verdade aí, dentro do que o Espiritismo nos ensina. Nós estamos melhor no plano espiritual. Então, se nós estamos melhor lá, se o nosso amor, nosso ente querido completou a missão dele, passou por uma provação, por um câncer, né? E sempre isso é vencido de alguma forma. Ah, mas ele desencarnou. Mas até tem uma história assim, ó, que o Chico Xavier era convidado a fazer oração por aqueles que estavam com uma doença terminal e tudo mais. E aí ele entrava no quarto da pessoa, fazia a oração, passava um tempinho e a pessoa desencarnava. Ué, Chico, mas você não orou lá, não pediu para que ele ficasse bem? Sim, eu pedi, ele ficou. Agora está bem, agora está melhor. Né? Porque muitas vezes nós, no apelo que nós, isso está nos livros do André Luiz, a gente acaba criando assim uma corrente mental de tanto que a gente quer que aquela pessoa fique, e isso atrapalha o processo de desencarnação. Porque existe, igual tem um processo para reencarnação ali, o médico, o hospital e tudo mais, existe um processo de desencarnação também na espiritualidade. E às vezes o nosso egoísmo atrapalha. É isso que vai dizer aqui, ó. Figuremos dois amigos que se acham metidos na mesma prisão. Dois companheiros de cela, pessoal. Ambos alcançarão um dia a liberdade, mas um a obtém antes do outro. Seria caridoso que o que continuou preso se entristecesse porque seu amigo foi libertado primeiro? Então você está lá, né? Você tem uma pena para cumprir, você tem o teu colega, o teu companheiro, vocês já são irmão um do outro, os dois se ajudam, de repente ele ganha a liberdade primeiro e você tem que ficar mais uns 5, 10 anos. Você vai dizer, não, pô, fica aqui comigo, como é que é? Você vai me deixar sozinho aqui agora? Não, você vai ficar feliz por ele, vai dizer, daqui a pouco sou eu e a gente se reencontra lá. É essa a comparação. Não haveria da sua parte mais egoísmo do que afeição em querer que do seu cativeiro e do seu sofrer partilhasse o outro por igual tempo? O mesmo se dá com dois seres que se amam na terra. O que parte primeiro é o que primeiro se liberta, e só nos cabe felicitá-lo, aguardando com paciência o momento em que a nosso turno também seremos. Então, nós precisamos ter essa forma de pensar, treinar mais essa forma de pensar, né? Uma outra comparação aqui, ó. Tem um amigo que junto de vós se encontra em penosíssima situação. Sua saúde, seus interesses exigem que vá para outro país, onde ele vai estar melhor. Deixará temporariamente de se achar ao vosso lado, mas com eles pode vos corresponder, e a separação é apenas material. Desgostar-vos-ia o seu afastamento, embora para o bem dele? Então nós precisamos compreender se é para o bem da pessoa. O amor é que a pessoa fique bem, independente se ela vai estar comigo. Olha o que nós fazemos muitas vezes no velório, vê se isso não é uma demonstração de egoísmo. E agora, o que vai ser da minha vida sem o fulano? Não é assim que a gente fala? Então você não está pensando no fulano, você está pensando na sua vida, no que ele, né, na tua carência, no que ele tinha que te proporcionar.
não está pensando no bem dele, no bem maior dele. Então nós precisamos pensar nesse amor que liberta, né? Num amor que aprisiona, num amor que a gente muitas vezes confunde com essa posse, né? E entender como uma viagem. Então, de repente teu filho conseguiu lá uma situação nos Estados Unidos, no Japão. Tem um colega lá da Sociedade Espírita no Kardec que os filhos dele estão no Japão. E ele vê assim, fica 2, 3 anos às vezes sem ver, né? Só aquela coisa de ligação e tudo mais. Mas é pro bem dele, é a jornada dele, é a caminhada dele. É assim também, né? Quando nós estamos lá, nós estamos reencarnando, nós estamos indo para uma viagem. As pessoas também que convivem lá naquela cidade espiritual, André Luiz e tudo mais, né, que a gente vê, as pessoas ficam também, tipo, fulano vai, né, e ficam desejando e vão ajudar. Então, no final das contas, nós estamos nessas idas e vindas aí. E nós precisamos encarar dessa forma. Como nós estamos nesse sentido, né? E aí vem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que também tem um item lá, perda de pessoas amadas. E que a gente vai ver, né, pela descrição lá, que não é bem uma perda. Mas lá no final, na coletânea de preces, tem assim: que horrenda a ideia do nada. Quão de lastimar são os que acreditam que no vácuo se perde sem encontrar eco que lhe responda a voz do amigo que chora seu amigo. Que do mais querido ente de um pai, de uma mãe ou de um filho adorado não restará senão um pouco de pó que o vento dispersará. Como pode um homem de coração conservar-se frio a essa ideia? O Espiritismo vem dissipar toda incerteza com relação ao futuro, por meio de provas materiais que lhe dá da sobrevivência da alma. Tanto é assim que por toda parte essas provas são acolhidas. Com júbilo, a confiança renasce, pois que o homem sabe que a vida terrestre é apenas uma passagem que conduz a uma vida melhor, que seus trabalhos neste mundo não lhe ficam perdidos e que as mais santas afeições não se despedaçam sem mais esperanças. E uma outra mensagem bem interessante, bem apropriada para o dia de finados que nós tivemos aí, né? A minha esposa, pessoal, depois que ela conheceu o Espiritismo, ela não vai mais no cemitério. Uma vez até eu cheguei aí com ela foi lá, chorou. Mas hoje ela não vê mais essa necessidade, né? Então você pega ali uma foto, você pode se lembrar, você vai tá num ambiente ou numa situação, ou repete um ato de bondade que aquela pessoa costumava fazer, tudo isso você está orando, né? Agradecendo e vibrando positivamente pelos nossos chamados mortos que não estão mortos, né? É até estranho falar de dia dos mortos para nós que somos espíritas, né? Choras os teus mortos, diz uma mensagem do livro Revelação de Luz, do Espírito Camilo, psicografia do Raul Teixeira. Chora os teus mortos, então faze desse pranto um aceno de ternura e um bilhete de paz, onde tu digas aos amores desencarnados: permitiu Deus que te libertasses antes de mim. E eu disso queixo-me por egoísmo, porque preferiria ver-te ainda sujeito às penas e os sofrimentos da vida. Espero agora, pois, resignado, o momento de nos reunirmos de novo num mundo mais venturoso no qual me precedeste. Até breve, e que Deus te abençoe, ser querido. Então que a gente possa ter, né, essa conscientização cada vez mais. Eu tenho certeza, né, por todos esses conhecimentos, que ainda são muito recentes, mas que nós estamos assimilando, que no mundo de regeneração, que é o que a doutrina espírita nos propõe, né, mas aí nós precisamos nos regenerar também, nós olharemos e encararemos a morte, a chamada morte, como algo muito mais natural, como algo muito mais leve, muito mais tranquilo, nessa perspectiva aqui de uma despedida, né? Até o velório, porque, por exemplo, quando eu vim para o Rio Grande do Sul, os meus pais se entristeceram um pouco, eu também. Nós fizemos o quê? Uma confraternização de despedida. Não foi um velório, a gente não fez um velório porque eu estava vindo para o Rio Grande do Sul. E é assim também, né? Eu estava lá no Mato Grosso do Sul, né, que é um estado brasileiro, e vim para um outro estado. Então, da mesma forma, né, nós estamos nesse estado do mundo material e nossos entes queridos estão indo para um outro estado. E aí nós vemos toda a realidade também, toda a jornada que eles têm. Num dos livros do André Luiz, que nos fala sobre o Evangelho no Lar, da importância do Evangelho no Lar, ela é uma viúva numa casa simples, com seus filhos. E aí, o marido dela, olha só o merecimento e a fé dela, né?
muitos anos fazendo aquele evangelho no lar, o marido dela, ela viúva, né? Toda noite de evangelho no lar, quando ela dormia, eles se encontravam. Então, porque essa conexão estava bem trabalhada, bem construída, e ela tinha toda a evolução moral, o entendimento, e continuava ali, né? Apesar da ausência do marido, com certeza fazer falta, continuava ali com a sua missão de mãe, com o seu trabalho e na comunidade. E é assim que nós devemos ser também. Imagine então agora, pessoal, que os nossos entes amados aí, sejam eles, quais forem, pudessem nos enviar uma carta. Eu acho que eles diriam, em outras palavras, com certeza, mais ou menos o que nos diz uma mensagem do Santo Agostinho. Olha só essa mensagem. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. E o que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu estou vivendo agora no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem nenhum traço de sombra ou de tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora dos seus pensamentos agora que estou apenas fora das suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Eu gosto, quando a gente está falando dessa viagem, eu gosto de uma música, até anotei aqui alguns versinhos dela, que se chama Encontros e Despedidas, da Maria Rita, ela canta. Diz mais ou menos assim: todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação, tem gente que chega para ficar, tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar, tem gente que veio só olhar e tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. E essa parte aqui é muito espírita, são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. É a plataforma dessa estação. É a vida desse meu lugar. É a vida desse nosso lugar. É a vida. Então nós temos que aproveitar esse trem da vida, porque, como diz uma outra música, é trem-bala. Passa rápido, né? E a música tem uma parte que diz assim, não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. E uma outra parte é sobre ser abrigo, é sobre ter abrigo e também ser morada em outros corações. Ou vice-versa, É sobre ter abrigo e também ser morada para outros corações. E assim ter amigos, ter amores, ter afetos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos, por isso eu prefiro abraços, eu prefiro estar junto um do outro, aproveitar cada momento. Porque esses são os presentes verdadeiros, o presente da nossa presença que nós precisamos, E aí mais pra frente vai dizer assim, segura o teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui, que a vida é trem-bala parceiro e a gente é só passageiro, prestes a partir, mas depois dessa partida, vai nos dizer a doutrina espírita, acontece o reencontro, o retorno, que todos nós faremos um dia, Uma outra música do Evangelizar e Amar que eu aprendi aqui, nos diz o seguinte, pessoal, essa banda Evangelizar é uma banda espírita gaúcha, e ela vai nos dizer o seguinte: meu reino não é desse mundo, disse Jesus, com o sentimento mais profundo. O reino não é desse mundo, Esse mundo é passageiro. O reino é espiritual. Ele se refere à vida futura, à vida espiritual, e que depois da morte a vida continua. O plano espiritual é que é o nosso verdadeiro lar, e a morte é somente o retornar. E o que está dentro de nós, o amor que está dentro de nós, entre nós, é o que levaremos para o lado de lá. Nunca deixe de sonhar, porque a vida vai sim continuar, e tudo que aprendemos aqui nos fará crescer, evoluir. O desencarne de um ente querido dói no coração, gera aflição, mas não é para sempre a separação, porque a morte é só uma passagem,
pois a vida continua, pode acreditar, e todos que se amam, um dia, cedo ou tarde, se reencontrarão do lado de lá. Das pessoas que amamos não é para sempre que nos separamos, pois quando existem os sagrados e eternos laços de amor, nós nos reencontraremos, seja onde for, porque a vida sim vai continuar do lado de lá. Então nunca deixem de sonhar. E para finalizar, pessoal, como a gente tem essa perda, tanto é que o Chico Xavier dedicou atenção especial às mães, né? Aos pais. Então nós temos esse sentimento de perda, principalmente de pais em relação aos filhos, né? Os chamados filhos, nós estamos em papel de pais e papel de filhos, e aí a gente sente o nosso protegido, o nosso amar, Deus levou, né? Nós ficamos naquela angústia, naquele sofrimento, a gente não entende porque no nosso entender, no nosso saber aqui mais imediato, o natural, né? Aí tem lá também mortes prematuras no Evangelho segundo o Espiritismo, mas ela é prematura para nós. Quem disse que ela é prematura? Quem disse que não foi no tempo certo, né? Então Deus, que é o nosso grande Pai, é que sabe dessas coisas. E aí vem uma historinha muito interessante aqui, contada pelo Richard Simonetti, num livro que é bem recomendável para todos. O livro tem o título Quem Tem Medo da Morte? Vou contar essa história e a gente finaliza, ó. Existe uma palavra, é uma introdução aqui à história, tá? Existe uma palavra-chave para enfrentarmos com serenidade e equilíbrio a morte de um ente querido. Essa palavra é submissão. Ela exprime a disposição de aceitar o inevitável, considerando que acima dos desejos humanos prevalece a vontade soberana de Deus, que nos oferece a experiência da morte em favor do aprimoramento da nossa vida. A esse propósito, vamos recordar aqui a antiga história sobre um rabi, pregador religioso judeu, que vivia muito feliz com sua esposa e 2 filhos admiráveis, inteligentes, ativos, amorosos e disciplinados. 2 jovens. Certa vez, esse rabi teve que empreender longa viagem, ausentando-se do lar por vários dias. No período em que ele estava ausente, um grave acidente provocou a morte dos 2 filhos amados. A mãezinha sentiu o coração dilacerado. No entanto, por ser uma mulher forte, sustentada pela fé, pela confiança em Deus, ela suportou o choque, com bravura. Todavia, uma preocupação lhe veio à mente. Como ela daria ao esposo a triste notícia? Sabendo o portador de insuficiência cardíaca, temia que ele não suportasse tamanha comoção. Lembrou-se de fazer uma prece. Rogou a Deus o auxílio para resolver essa questão e veio a inspiração. Alguns dias, no final de tarde, o rabi retornou ao lar, abraçou a esposa e já perguntou pelos filhos. Um pai muito amoroso, né? E ela pediu que não se preocupasse, que tomasse seu banho, que depois ela lhe falaria dos moços. Então depois eles estavam sentados na mesa, a esposa perguntou sobre a viagem, e logo lhe perguntou novamente pelos filhos. Numa atitude meio embaraçada, ela responde ao marido assim: deixe um pouco os filhos. Primeiro, eu quero que me ajude a resolver um problema. E o marido disse: claro, fale, resolveremos juntos com a ajuda de Deus. É que já faz algum tempo que um senhor muito bondoso me emprestou 2 joias de valor incalculável, para que eu as guardasse. São joias muito preciosas. Jamais vi algo tão belo, disse a esposa. E o problema é esse. Esse senhor agora ele vem buscar essas joias, e eu não estou disposta a devolvê-las, pois já me afeiçoei muito a elas. E o marido disse: ora, mulher, eu não estou te entendendo. Você nunca cultivou essas vaidades, por que isso agora? E ela: é que nunca havia visto joias assim. São maravilhosas. E ele: pode até ser, mas não lhe pertencem. Terá que devolvê-los. Mas eu não consigo, meu bem, aceitar a ideia de perder essas joias. E o rabi respondeu com firmeza: ninguém perde o que não possui. Vamos devolvê-las e eu ajudarei. Iremos juntos devolvê-las hoje mesmo. E ela respondeu: pois bem, meu querido, seja feita a tua vontade. O tesouro será devolvido. Na verdade, isso já foi feito. As joias preciosas eram os nossos filhos. Deus confiou essas joias à nossa guarda. E durante a sua viagem, ele veio buscá-los. O rabi compreendeu a mensagem e, embora experimentando a angústia que aquela separação lhe impunha, superou as reações mais fortes, passíveis de prejudicá-lo. Marido e mulher se abraçaram emocionados, lágrimas se derramavam por suas faces, sem revolta, sem desespero, e pronunciaram em uníssono as palavras de Jó:
Deus deu, Deus levou. Bendito seja o seu santo nome. E começando com Deus e agora terminando com Deus, tem uma música que eu aprendi com vocês, depois eu fui pesquisar na internet, uma música de Jerônimo Mendonça. A gente fala muito do Divaldo, do Chico Xavier, mas Jerônimo Mendonça foi esse gigante, né? Ele tinha um apelido de o gigante deitado, né? Paralisado do pescoço para baixo, cego, mas tinha um grande humor, sabia, né, dessa mensagem da doutrina espírita, que deve nos consolar, que deve nos alegrar, e que estava somente numa passagem, numa provação, e assim ele encantou e consolou muitos corações, inclusive com essa música, pelo que eu pesquisei, que diz: ouço Deus no murmúrio das águas dos rios, ouço Deus no furor dos ciclones bravios, ouço Deus no cantar matinal dos pardais, ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz, vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz, vejo Deus no suave perfume da flor, vejo Deus na presença do amigo na dor. E agora vem aqui o nosso tema: sinto Deus na saudade que evoca a lembrança, sinto Deus no morrer de febris esperanças, sinto Deus na tristeza de ver-te partir, sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Que assim seja.